Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje, uma TPC bem especial, porque nós estamos contando com a participação da PCNP Juliana de Tecnologia. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho integrado, onde nós vamos estar trazendo aí a resposta para muitas das dúvidas que vocês apontaram na nossa última interação, né, no chat do YouTube, sobre as dificuldades com o trabalho de tecnologia. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marina. Olá, professores. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês, né, de tecnologia. A Marina comentou, né, comigo dessa conversa que vocês tiveram a semana passada. E aí, como essa semana também a gente tem um espaço maior com vocês, a gente aproveitou para trazer um pouquinho de tecnologia. Mas nós temos uma diversidade muito grande na nossa rede. Então, nós temos professores que são muito melhores do que eu, que já me mostraram trabalhos assim fantásticos, e a gente tem também professores que estão iniciando, né, nessa carreira tecnológica e nessa pandemia que, né, foi nos impulsionando para chegarmos aqui. Então, hoje a gente vai dar uma pinceladinha em algumas coisas que a gente conversou, que a gente acha importante, mas é bem basiquinho, tá bom? Então, a gente pede perdão aí para os mais avançados, mas a gente vai retomar do início, porque às vezes uma dica ou outra pode ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, Marina. É um prazer estar aqui. Você é sempre muito bem-vinda, Ju. No nosso ATPC está sempre aberto para esse trabalho aí conectado. Como eu disse, pessoal, hoje nós vamos ter aí uma pauta um pouquinho mais longa, né? Onde nós vamos estar trazendo as características essenciais da área de ciências humanas do currículo paulista. Não sei se vocês têm percebido, né, que nós estamos fazendo aí um estudo detalhado realmente do currículo. Semana a semana eu estou trazendo aí temas que nós vamos estar aí alinhando o nosso trabalho a partir desse novo currículo do ensino fundamental, e também já vamos estar trabalhando aí essa transição que está ocorrendo neste ano até a homologação do novo currículo paulista do ensino médio. Eu vou também retomar alguns percursos formativos que já foram trabalhados, né, pelo AVA, com os seus PCs, mas que eu acho importante a gente estar trazendo esse olhar mais profundo, né, da nossa área, um estudo mais detalhado no nosso ATPC por área, onde eu vou resgatar ali as competências gerais específicas das ciências humanas, a questão da atitude historiadora, né, da questão do raciocínio geográfico, como também a sociologia e a filosofia estão interconectados com o nosso currículo do ensino fundamental, e também, né, na nossa pauta, com a participação especial da Juliana, né, essa questão do uso da tecnologia, que pode nos servir de ferramenta para o desenvolvimento da atitude historiadora e do raciocínio geográfico, que são as competências fundamentais aí que nós temos que estar desenvolvendo com os nossos alunos durante todo o processo de educação básica. Orientações sobre o Google Classroom, sobre a plataforma da Seduc, que vão ser extremamente úteis para nós estarmos aí superando essas dificuldades iniciais da educação mediada por tecnologia. Como foi bem falado, né, anteriormente, nós temos ainda muitas dificuldades em relação a essa mudança, né, da nossa prática pedagógica para uma educação mediada por tecnologia, que provavelmente vai aí nos auxiliando, mesmo no retorno, né, das aulas, para ter que ampliar, né, o nosso de trabalho para a recuperação das competências, das habilidades que foram prejudicadas nesse período de afastamento, né, do trabalho presencial. Então, nós vamos ter aí os subsídios para estar aí
ampliando as oportunidades de aprendizagem, garantindo, né, esse atrás, né, para que nós possamos minimizar os impactos, né, da pandemia, né, na questão das aprendizagens. E o nosso currículo paulista, ele até a capa, né, se a gente parar para pensar, ele já traz aí essa questão da interdisciplinariedade. Vocês percebam que nós temos aí a questão, né, de tudo estar alinhado, de tudo ter uma conexão, que é bastante importante nós pensarmos numa educação transformadora, uma educação que faça sentido para o nosso aluno. E aí, nós vamos lembrar que em relação aos princípios fundamentais da nossa área, nós temos que pensar sempre numa oportunidade dos nossos alunos ampliarem de forma passo a passo, né, o seu repertório de leitura do mundo social e natural. Então, a gente tem que pensar sempre numa educação que supere o senso comum, que seja um ponto de partida, né, ali os anos iniciais para o desenvolvimento, né, de uma ação reflexiva do nosso aluno no seu lugar de vivência, percebendo, né, a sua interação com o meio que vive, com a sua realidade, e a partir, né, do ensino fundamental nos anos finais, ampliando essas conexões de tempos, de espaços, de uma maneira do local para o global, né? E aí nós vamos percebendo que ele vai fazendo a conexão da sua realidade, daquilo que interfere na sua vida cotidiana, com o que acontece no tempo, no espaço, de uma maneira mais abrangente. E ele vai, então, sendo motivado a buscar, né, a fazer ações de transformação para a melhoria da sua vida, tanto individual quanto coletiva. E as ciências humanas, gente, ela traz essa oportunidade, porque a nossa área, ela busca sempre permitir que o nosso aluno compreenda as relações com o espaço, o tempo, a sociedade, aí a gente já tem a questão da sociologia, da filosofia implicitamente, as suas relações com a natureza, porque a gente pensa, né, a história, ela é o lugar, né? São as vivências, mas sem o local, que é a natureza, que é o urbano, que é o geográfico, você não tem essa contextualização. Então, a gente tem que buscar sempre uma abordagem contextualizada, significativa das aprendizagens, para estar buscando realmente desenvolver lá, ao final da educação básica, um aluno crítico, protagonista, ativo na sua sociedade, capaz de mudar a sua realidade, né? E como que a gente vai fazer isso? Através do desenvolvimento dessas duas competências estruturantes da nossa área de ciências humanas, que é a atitude historiadora e o raciocínio geográfico. Que sem essa conexão entre a atitude historiadora, né, do pensar historicamente, e sem essa conexão de entender o espaço de vivência, o lugar onde nós temos as relações sociais, nós não temos como desenvolver ali no nosso aluno uma atitude crítica, uma atitude contextualizada, protagonista. Então, é fundamental essa contextualização. E aí, nós vamos pensar que o caminho que as ciências humanas têm de explorações sociocognitivas, porque não adianta também ter só que, né, dos conteúdos, né, dos objetos de conhecimento, mas se você não tiver uma conexão com o desenvolvimento das habilidades, né, socioemocionais, afetivas, da questão lúdica, nós também não teremos o sucesso nessa formação integral tão almejada, né, para os nossos estudantes. Então, a gente tem que desenvolver a questão do pensamento científico, né, dos procedimentos de investigação, o desenvolvimento de um pensamento e de ações mais éticas, criativas, críticas, levar o nosso aluno a colocar em prática, né, as suas aprendizagens para a resolução de problemas e utilizando-se, né, e dominando
né, o entendimento e a sua expressão em diferentes linguagens. Já falamos, inclusive, isso em ATPCs passadas, utilizar a linguagem oral, escrita, cartográfica. Vocês percebam que desde o ensino fundamental, dos anos iniciais até os anos finais, nós vamos tendo ali todo um processo de alfabetização cartográfica, né? A questão da estética, da técnica, né, do pensamento historiador, dessa atitude historiadora, onde nós vamos tendo ali uma conexão dessas interfaces, né, das linguagens que vão possibilitar ao meu aluno realmente ter uma atitude de expressão protagonista. E as ciências humanas, elas têm como foco essencial interpretar o mundo. Se nós não conseguirmos fazer essa interpretação do mundo, nós estaremos sujeitos a sermos levados e manipulados, né, pelo senso comum, por valores, por governos que muitas vezes vão estar ali corrompidos. Então, a gente tem que trazer para o nosso aluno uma percepção, uma compreensão desses processos, fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, onde esse meu aluno, ele seja um aluno engajado, um aluno que possa intervir na sua sociedade, né, a partir de princípios éticos, morais, de princípios democráticos. E as ciências humanas, gente, ela tem realmente como foco o desenvolvimento desse protagonismo juvenil. Aqui nesse primeiro quadro, a gente tem praticamente um resumo das 10 habilidades, né, essenciais da BNCC. Por quê? Se a gente busca uma educação integral do nosso aluno, ele então vai reconhecer suas responsabilidades na produção do espaço social, político, cultural e geográfico, no cuidado consigo, com o outro e com o planeta. Ou seja, uma pessoa que vai ter realmente o domínio das competências, né, vai saber utilizar as habilidades aprendidas durante a educação básica para buscar realmente uma qualidade de vida melhor para si, para a sua comunidade, para o planeta. Então, isso está totalmente, inclusive, alinhado com os princípios, né, dos direitos humanos, da Agenda de 2030, né, da preocupação com o meio ambiente, e a geografia, a história, eles fazem, então, essa interconexão. Por quê? Nós vamos ter aí o diálogo com a comunidade em âmbito local, regional e global, vendo as suas demandas, a sua realidade, a partir do quê? De conhecimentos demográficos, naturais, temporais, políticos, econômicos, socioculturais, alinhados com os temas do cotidiano, com os temas contemporâneos, com as grandes demandas da sociedade que nós estamos vivenciando. E no caso, quais seriam as nossas demandas em relação a esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa nova realidade, esse novo que nós estamos vivendo em relação a esse quadro de pandemia, de crise socioambiental, de crise econômica, como que nós estamos ali dialogando enquanto ciências humanas para fazer realmente uma reflexão sobre esse momento histórico, né, que nós estamos vivenciando. E aí, quando nós falamos, né, sobre o currículo paulista de Ciências Humanas no ensino fundamental, se nós pensarmos, né, o nosso currículo ele foi todo construído a partir do princípio, né, espiral, alinhar CC, porque quando nós falamos de um currículo que parte de um princípio espiral, nós queremos lembrar que o nosso currículo ele traz ali objetos de conhecimento, habilidades e competências que vão e vêm ao longo desse período aí da educação básica, onde nós temos pouco a pouco o aprofundamento do estudo de habilidades, né, e de competências, para que nós possamos ter uma educação realmente integral e interdisciplinar que faça sentido para o nosso aluno. Então, se nós pegarmos essa primeira competência geral, que é compreender a si e ao outro, como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença
em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Olha como essa primeira competência ela está totalmente integrada de maneira interdisciplinar às habilidades de história e de geografia aqui do meu currículo, onde nos quadrinhos verdinhos eu tenho as habilidades de geografia e nos quadrinhos azuis, né, as habilidades de história. Então, uma competência geral, eu tenho, olha só, no mínimo 7 competências da área de ciências humanas interrelacionadas, que eu posso estar fazendo aí um trabalho de uma maneira mais abrangente. Então, é muito importante, como eu já disse em ATPCs passadas, nós estarmos fazendo um estudo realmente mais profundo do currículo, conhecendo as habilidades, não só da minha disciplina, mas também dos componentes que conversam com as ciências humanas, né? Não só história e geografia, mas também conversando com ciências, com linguagens, até mesmo com matemática. Como que nós podemos fazer um trabalho onde essas habilidades das diferentes áreas do conhecimento estejam realmente alinhadas e conectadas? Isso é muito importante. E esse diálogo, ele se dá também com os temas transversais. Por quê? Quando nós falamos em entender o cotidiano, partindo da realidade do nosso aluno, para buscar realmente ações de superação de dificuldades, propondo novas formas de pensar fora da caixa, resolução de problemas, nós temos que pensar nesse trabalho guiado por eixos transversais também. Não é algo novo, nós já temos essa ideia do trabalho transversal desde os PCNs, na década de 90, mas eles estão também implícitos dentro da BNCC e dentro do currículo paulista. Então, essa abordagem transversal, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, né, como nós falamos na TPC passada, né, que seria o objetivo final seria a transdisciplinaridade, esse olhar global, esse olhar do todo enquanto ciência, enquanto conhecimento, e compreender, né, essa problemática trazida muitas vezes pelos temas transversais de maneira crítica, propondo ações onde o nosso aluno ele busque, através do seu protagonismo, uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável. Mais uma vez, nós estamos aqui trabalhando a questão dos direitos humanos, estamos trabalhando a questão da ética, estamos trabalhando a questão da Agenda de 2030. E esse diálogo, né, na área de ciências humanas, ele se dá através de vários eixos, né? Então, nós temos uma contextualização muito grande em relação aos temas transversais. Eu posso estar trabalhando o multiculturalismo, eu posso estar trabalhando temas de economia, saúde, cidadania, meio ambiente, todos de maneira conectada, a partir de situações, problemas, de desafios para o meu aluno. Então, eu vou desde o multiculturalismo, no caso, trabalhando as relações étnico-raciais, o ensino da história da cultura afro-brasileira, né, indígena. Nós temos também a questão dos povos tradicionais, as comunidades tradicionais, né, quilombolas, por exemplo. Eu posso trabalhar a educação financeira e fiscal com o meu aluno. Quão importante é trabalhar também a questão do trabalho da ciência e da tecnologia e de toda a questão da diversidade cultural neste novo momento que nós estamos vivendo, né? De um mundo que vai ter que se adaptar a uma nova realidade econômica pós-pandemia. A questão da saúde, será que nós não podemos fazer um trabalho transversal aí da área de ciências humanas, focando na questão da saúde, principalmente a saúde mental neste momento, né, de isolamento social, a questão da educação alimentar e nutricional, cidadania,
Semana passada a gente falou sobre a questão do Estatuto do Idoso, né, em relação à interdisciplinariedade das APs, tinha aquela questão que trazia ali uma reportagem falando sobre a experiência uruguaia em relação à valorização do idoso, o nosso Estatuto do Idoso, e a questão do meio ambiente, gente. Podemos sempre puxar, né, hoje até mesmo eu vou falar isso mais à frente, a questão da nossa comunidade, por exemplo, a nossa região, né, de desastres ambientais, né? Como que a gente pode trabalhar a educação para redução de riscos e desastres a partir da nossa área, né, da geografia, da história, da interdisciplinariedade com a matemática, em relação aos cálculos, com as ciências, né, em relação ao estudo do meio ambiente, e também estarmos fazendo todo um trabalho com a questão das linguagens, como que o meu aluno pode expressar, né, essa preocupação, ou então as suas propostas de superação para esses riscos e desastres que a nossa comunidade tem sofrido aí ao longo de um processo de ocupação, né, sem um planejamento urbano adequado e econômico. E aí o nosso currículo, né, ele é um currículo que ele sempre vai partir, né, das experiências vivenciadas pelos nossos estudantes. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão do cotidiano do nosso aluno, partir de problemáticas que mostrem que ele pode intervir na sua realidade, a partir do desenvolvimento de conhecimentos científicos, que ele pode buscar a superação dos desafios por meio de toda a sua experiência escolar, que vai lhe trazer ali um instrumental para que ele desenvolva, né, na sua vida, a prática dessas habilidades, dessas competências adquiridas ao longo da educação básica. E o currículo paulista, ele vai realmente propor, né, que tanto o aluno quanto o professor, eles tenham uma ação de sujeitos, né, ativos, proeminentes, que compreendam ali as relações, né, sociais, que possam, então, propor intervenções de forma crítica, ética, empática, responsáveis no meio em que vivem. Então, nós vamos perceber que a interação entre o professor e o aluno, ela se dá por meio de uma troca, né? Então, nós vamos ter ali uma dimensão onde tanto o aluno quanto professores são produtores do conhecimento. E aí a gente pensa, né? Como que nós vamos buscar essa produção de conhecimento? Através de uma alfabetização científica. Então, nós temos que sair da questão do senso comum e estar revisitando, né, e aprofundando os conceitos e métodos, né, das ciências humanas. Então, a gente tem que estar sempre buscando, né, a nossa aprendizagem formal, aprofundando esse conhecimento, tornando esse conhecimento inteligível, né, para os nossos alunos, os seus conceitos em relação a fatos sociais, geográficos, históricos, que vão alicerçar ali o seu repertório cultural e científico. Então, nós temos sempre que partir das vivências dos nossos estudantes, mas também trazendo ali todo um arcabouço, né, dessas noções de conceitos e métodos científicos que estruturam as ciências humanas. Quando nós falamos em alfabetização científica, esse processo se inicia ali nos anos iniciais e ele se completa, né, ao longo da vida. Por quê? O aprendizado, ele nunca é completo, né? Nós vamos estar aí ao longo da vida buscando, né, o desenvolvimento da nossa interpretação, da nossa análise, da nossa vivência de mundo. E aí entra a questão do componente de história. Como que nós podemos estar contribuindo para essa alfabetização científica do nosso aluno a partir do desenvolvimento da competência da atitude historiadora? Vamos pensar um pouquinho nos anos finais.
Os anos finais, eles vêm trazendo ali um aprofundamento do estudo de habilidades, do desenvolvimento de competências, onde o meu aluno ele consiga perceber a conexão entre o seu mundo local e o mundo global que ele está inserido, e partir dessas interações para propor intervenções dessa realidade que ele vive. Então, a história, ela traz ali uma contribuição muito importante para a educação integral, porque desde a sua infância, ele vai se percebendo ali integrado à família, à comunidade, à sua escola, né, ao seu bairro, à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, ao mundo. E ele vai, então, buscar o exercício da sua cidadania, a partir do seu pleno conhecimento, né, dos seus direitos e deveres. E aí ele vai se percebendo também capaz de estar intervindo de maneira significativa na sua forma de pensar, de conectar-se com o mundo, né? O mundo cognitivo e o mundo do trabalho também. E como diz ali, né, essa citação do nosso querido Paulo Freire, né, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Então, nós podemos, a partir dos anos iniciais, já começarmos esse processo de alfabetização científica antes mesmo do aluno ter o domínio, né, da leitura e da escrita. Mas ele já consegue ali começar um processo de sensibilização para as ciências humanas, né, para a sua atitude historiadora e para o seu raciocínio geográfico. Mas o que é mesmo atitude historiadora, gente? Atitude historiadora é quando a gente vai perceber ali que professores e alunos são sujeitos do processo de construção histórica, né? Antigamente, nós tínhamos aquela história tradicional, passiva, onde o aluno era apenas um receptor dos conhecimentos. Ele não tinha a percepção da sua importância como sujeito histórico. E hoje o foco é justamente essa interação, professor e aluno, como pessoas participativas, como sujeitos transformadores da realidade. E isso que o aluno ele percebe que ele é um ser social, que ele é um agente histórico, assim como seu professor, ele vai então se posicionar como sujeito também desse processo de ensino-aprendizagem. Ele passa a ter um protagonismo maior e ele passa a se perceber como capaz de transformar a sua realidade. Então, desde as diretrizes curriculares nacionais, né, da educação infantil de 2009, a criança ela passa a ser considerada como uma pessoa de agência, ou seja, como um agente transformador, como um protagonista, como um sujeito histórico, né? Então ele sai de uma condição de passividade para uma condição de proatividade. E nós já sabemos que a partir do momento que o aluno ele se sente parte de um processo, ele se sente desafiado, ele se sente motivado a fazer um produto final, né, a propor uma mudança, ele vai ter aí pouco a pouco o despertar desse engajamento para a aprendizagem. E os eixos da atitude historiadora, tanto segundo a BNCC quanto o currículo paulista, são 4: comparação, contextualização, interpretação e análise. E agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma. A atitude historiadora, como eu disse, ela sempre vai partir do cotidiano do estudante, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E ela vai sendo aumentada a sua problematização no ensino médio. A partir do momento que o estudante ele tem aí despertada, né, a sua alfabetização científica, sendo estimulada essa atitude historiadora, como alguém proativo, se torna um investigador capaz de buscar, né, respostas para as suas demandas, para os seus dilemas, para os lugares, para as relações e para a história a qual ele está inserido, né, e a sua comunidade, a sua família.
isso vai trazer para ele uma ampliação da sua compreensão de si, da sua relação com o meio, como que ele vai se relacionar melhor com a íntima e a realidade pública a qual ele está inserido. Então, é muito importante que, pouco a pouco, o estudante ele vá desenvolvendo essa ponte sólida entre o conhecimento aprendido na escola, construído na escola e vivenciado na sua vida. Paulista, gente, a definição de atitude historiadora, ela se refere a um movimento que os professores realizam para posicionar-se como sujeitos frente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, vocês percebam que a comparação, da contextualização, da interpretação das fontes históricas diversas, desse refletir historicamente sobre a sociedade a qual nós vivemos e propondo, né, a partir da sua análise, propondo soluções, esse aluno ele vai desenvolvendo uma atitude historiadora que ele vai, então, ter ali um protagonismo, um agente de mudança, né, um sujeito histórico que vai garantir ali a perpetuação, né, da nossa espécie, mas também um aprimoramento, né, das suas relações, tanto com a natureza quanto com os outros seres humanos. E os princípios de olhada, no currículo vocês podem ali revisitar, né, tem um texto mais longo, inclusive nos materiais de apoio que eu vou disponibilizar, né, ao final da nossa TPC de hoje, eu coloquei ali inclusive alguns exemplos sobre estar trabalhando desde os anos iniciais essa atitude historiadora e que nós vamos estar ali buscando, né, realmente aprimorar o estudo dos conceitos, tentar trazer esses conceitos para essa alfabetização científica do nosso aluno. Gente, eu tô com uma dor de garganta, mais uma aguinha, porque o tempo tá muito, né? Vocês também estão sentindo isso? Vamos lá. Comparação. Então, é a questão de estabelecer semelhanças e diferenças. Isso é essencial, né? Quando nós falamos de história, quantas vezes nós fazemos a comparação entre o presente e o passado, entre sociedades diferentes, pensando, né, essas sociedades a partir do ponto de vista de um pensamento crítico, onde nós também conseguimos ali mostrar para o nosso aluno que as diferenças e as semelhanças, elas podem desenvolver, né, o respeito, a empatia, entender essas sociedades diferentes, em tempos diferentes, a partir da sua ética, da sua moral, né, das suas peculiaridades de tempo e espaço. Contextualização, essencial, gente, porque sem contextualizar, nós não conseguimos localizar os momentos e lugares específicos de um evento histórico, de um fato histórico. Então, a gente tem que analisar aquele discurso ou registro que foi feito por aquela sociedade, né? Em que momento específico ele se aplica, né? O que ele representa ali naquela determinada época, naquele grupo social, naquela comunidade ou naquele território. Porque sem a contextualização, você pega um evento, um fato histórico, e ele fica solto ali no espaço-tempo. Então, a gente muitas vezes vê, né, o pessoal, às vezes, principalmente nas redes sociais, fazendo algumas analogias, mas sem contextualização. E isso leva, né, a equívocos, a um senso comum, a uma perda de conceitos científicos da história, onde nós vamos ter ali equívocos que repetidas vezes se tornam aí embustes para o desenvolvimento de um pensar histórico mais coerente. A interpretação, gente, é fundamental, porque quem não consegue fazer uma boa interpretação
tem dificuldades no desenvolvimento do pensamento crítico. Então, uma boa interpretação, ela vai levar o indivíduo a ter uma boa observação, um conhecimento estruturado daquilo que ele está pesquisando, daquilo que ele está vivenciando, tendo a ideia, né, de comparação de semelhantes e diferentes, a ideia de contextualização no espaço-tempo. Então, olha como que a interpretação, ela vai estar interconectada, né, a outras características fundamentais aí da atitude historiadora. Então, quando nós temos ali um aluno que consegue fazer uma boa interpretação, ele vai conseguir levantar hipóteses, ele vai conseguir desenvolver bons argumentos, e ele vai, então, estar comprovando as diferentes proposições históricas, né? Então, ele vai conseguir perceber que nós temos percepções diferentes da história a partir de visões individualizadas ou até mesmo coletivas produzidas pelas diferentes sociedades nos espaços-tempo. Análise, gente, é uma habilidade complexa, né? Analisar, problematizar a própria escrita da história, né? E como nós sabemos, o historiador, ele, quando registra a história, ele não consegue fazer totalmente um registro sem trazer um pouco da sua vivência ali, né? Das suas opiniões pessoais, né? Da sua filosofia, né? Então, nós vamos percebendo que quando nós temos ali o desenvolvimento da habilidade, né? Da análise, ela não é uma habilidade pronta, né, ao longo aí da educação básica, ela se dá por meio de toda a nossa vida, né? Ela é sempre inacabada e ela é sempre transformadora, né? Ela é capaz de mutar-se, né? Porque se nós pararmos para pensar, eu vou fazer aqui um exercício pessoal, vocês façam aí também. Quantas vezes nós lemos livros lá na nossa formação acadêmica, que depois de anos nós fazemos uma releitura, né, uma nova leitura desse livro, e nós temos uma análise, uma percepção totalmente diferente daquele primeiro momento de leitura, né? Então, as vivências que nós vamos tendo ao longo aí, né, da construção da nossa identidade, do nosso mundo, né? Nós vamos buscando aí novas análises, nós vamos buscando aí algo que muitas vezes escapou naquele momento, né? Da primeira leitura, daquele primeiro estudo. Então, como diz, né, a filósofa Hannah Arendt, nós vamos buscar sempre estar repensando, né, as análises que nós fazemos, porque desde o nosso nascer até o nosso morrer, nós estamos ali buscando, né, essa compreensão estética e ética que nunca é completa, né? Nós podemos aí, então, buscar, né, a questão da modalidade, né? Se nós pararmos para pensar, né, na TPC da EFAP, no Centro de Mídias, nós tivemos ali um estudo sobre o que é história oral, né? E quantas vezes, ao lermos, ao ouvirmos algum relato de história oral, temos aí mudanças de paradigmas, de pensamentos, através de uma análise que nós vamos fazendo pouco a pouco, né? Então, a análise é a habilidade, dentre as que formam ali a atitude historiadora, a mais complexa realmente e inacabada. Quando nós falamos ali, né, do material do currículo paulista, né, dos cadernos do São Paulo Faz Escola, e nós pensamos num roteiro de trabalho para desenvolver essa atitude historiadora dos nossos alunos, nós temos que pensar, né, num planejamento e organização, né, do que nós vamos estar propondo ali de pesquisa para o nosso aluno, escolher esse objeto de aprendizagem, esse tema de pesquisa, identificar, selecionar, comparar, né, buscar que o nosso aluno ele trabalhe com fontes diferenciadas,
que ele consiga fazer perguntas para essas fontes, né? E fazer interpretação e análise daquilo que ele pesquisou, né? Conseguindo elaborar hipóteses, conseguindo fazer a contextualização do espaço-tempo e buscando realmente fazer um produto final, né? Que seria a conclusão daquilo que ele pesquisou, né? Daquilo que ele levantou como hipótese e que ele possa fazer a socialização dessas suas percepções, né? Do que foi solicitado pelo professor, né? Que são as trocas, né? Porque, como nós sabemos, quando o nosso aluno ele parte, né, de uma metodologia ativa, e a atitude historiadora, ela foca muito nessa questão, né, do protagonismo, da metodologia ativa, de uma aprendizagem contextualizada e participativa, é muito significativo que tenha um momento para a socialização do que foi aprendido, do que foi pesquisado, ok? E uma coisa bem importante, todo o material do currículo paulista, né, do ensino fundamental, se vocês perceberem, do ensino médio também, mas como eu estou focando mais no ensino fundamental, vocês vão perceber que esse material ele foi elaborado buscando desenvolver, no caso de história, essa atitude, né, historiadora, esse processo de alfabetização científica, de um aluno pesquisador, de um aluno que busca construir junto com o professor esse processo de aprendizagem. Então, vocês percebam que tem várias atividades que têm ali os momentos de pesquisa, de análise, de contextualização e de registro, né? E é importante que nesse momento de estudos remotos, perdão, nós possamos ter este momento de socialização através do chat, através do WhatsApp, ou até mesmo, né, ali de momentos onde nós podemos ter, né, reuniões online, para que o nosso aluno ele tenha a oportunidade de estar compartilhando com os colegas essa construção do conhecimento, porque é muito importante que às vezes o que um não pesquisou, o que um não analisou, o que um não conseguiu, a construção coletiva do conhecimento. E agora nós vamos fazer a passagem ali para a geografia, né? Nós já vimos que na alfabetização científica, né, na área de ciências humanas, a gente está sempre buscando desenvolver a atitude historiadora, né? Vimos que nós temos aí pilares essenciais, características fundamentais dessa atitude historiadora, que vão se interconectar com o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, vejamos agora quais seriam, então, esses pontos que são desafiantes para o ensino de geografia. Nós temos que pensar que muitas vezes é muito difícil, né, para o aluno conseguir articular teoria, ética, a questão política, né, da educação. Ele não consegue perceber isso. Então, o professor, ele vai buscando novos caminhos metodológicos, através das metodologias ativas, que levem o estudante a pensar e reconhecer o espaço por meio das diferentes escalas e tempos. Então, o raciocínio geográfico, ele leva a esse desenvolvimento do pensamento espacial e ele vai levar a novos conhecimentos interconectados com a história, com as ciências, com a matemática, com as linguagens. Por quê? Nós vamos sair daquela percepção do local para a percepção do lugar. E aí nós vamos nos conectar com as outras áreas, né, do conhecimento. Então, o estudante, com o raciocínio geográfico, ele consegue dar humanizar-se, né, nesse local, e ele passa a ser o seu lugar. Então, pensar espacialmente, compreendendo esses
os conceitos geográficos, como eu já disse, a gente não pode perder de vista os conceitos estruturantes das ciências humanas e pensar em como esses conceitos eles podem ser representados através do raciocínio geográfico. E esse raciocínio geográfico, ele também é protagonista, porque ele se relaciona com a maneira de exercitar o pensamento espacial por meio desses conceitos fundamentais, né, da ciência geográfica, onde nós vamos perceber essa transformação do local em lugar e como que esse aluno, ele pode, então, de maneira proativa, protagonista, buscar ali integrar-se com o seu cotidiano, tanto no sentido local quanto global, e propor ali mudanças significativas para melhorar a sua qualidade de vida pessoal e comunitária. São os princípios do raciocínio geográfico, né? A geografia ela é extremamente complexa, é uma ciência que ela dialoga com todas as outras, né, ciências, ela é uma ciência que ela perpassa todos os conhecimentos, todas as áreas do conhecimento, né? E aí nós temos esses princípios fundamentais do raciocínio geográfico, que são bastante complexos, inclusive. Nós temos a analogia, onde nós temos que pensar que sempre um fenômeno ele pode ser comparado a outros, então a gente identifica semelhanças, e através dessa analogia, nós conseguimos, inclusive, perceber que, mesmo sem estar, por exemplo, lá na floresta do Congo, eu consigo fazer uma analogia, uma semelhança com as florestas brasileiras. Então, eu posso perceber que, apesar da sua fauna ser diferente, mas a sua flora é bastante semelhante. Então, eu consigo, através desse princípio de comparação, estudar fenômenos que estão distantes do meu local, tá bem? E pensar nessa compreensão da unidade terrestre. Conexão, né? Ele é um fenômeno geográfico que nunca acontece de maneira isolada, então a conexão ela sempre pensa na interação de fenômenos próximos ou distantes. Então, por exemplo, quando eu penso num terremoto lá no Pacífico, qual a conexão que eu vou ver entre um terremoto lá no Japão com relação a um tsunami na costa do Pacífico aqui na América? Então, a questão de conexão, de interação entre fenômenos. Diferenciação, então, os fenômenos, eles variam, né? E a geografia, ela se interessa muito por essa variação, principalmente em relação ao clima, onde nós podemos ver como que essas diferentes faixas climáticas, por exemplo, elas vão interferir na configuração do espaço, tá? Então, a diferenciação, ela é muito importante. Distribuição, como que os fenômenos, né, como de espaço, em que maneira eles estão distribuídos e em qual ocorrência, qual a questão, né, estatística de ocorrência na distribuição desses fenômenos. Extensão, que é a questão da abrangência, da delimitação da ocorrência de um fenômeno geográfico. Então, eu vou delimitar onde ocorre, por que ocorre, quando ocorre, né, um fenômeno geográfico. Localização, que é realmente essa parte de posição particular de um objeto, de um fenômeno na superfície terrestre. Essa localização ela pode ser absoluta, que ela é sistematizada pelas coordenadas geográficas, ou relativa. Então, a gente tem a questão das relações topográficas, das interações espaciais. Então, a localização ela é importante para a gente poder fazer toda a questão, né, do estudo da extensão, da distribuição, e pensar também nas semelhanças. E ordem, né? A ordem é o arranjo espacial, é o princípio geográfico de maior complexidade, gente. Por quê? Porque ele vai, então, falar da estruturação do espaço
de acordo com as regras da sociedade que o produziu. Então, quando eu penso, por exemplo, em revolução industrial, eu vou pensar num contexto, né, alinhado com história, como que ocorreu a Revolução Industrial no seu início lá na Inglaterra, o porquê, quais foram os fatores que permitiram com que esse fenômeno de transformação, né, do meio natural pudesse ocorrer. Então, ela é bem complexa a ordem, porque ela vai ter ali toda uma interconexão com as outras áreas do conhecimento. E os objetivos, pessoal, do desenvolvimento do raciocínio geográfico na educação básica? Então, nos anos finais, a gente vai pensar ali na utilização, né, de representações cartográficas, linguagens. Vocês percebam que lá nos anos iniciais, a gente fala do aluno, do nosso aluno, tendo uma percepção da construção de mapas mentais, né, da sua casa até a escola, dos pontos de referência, né? Ele vai tendo ali o estímulo, né? Com o estudo com atitudes provocadoras, desafiadoras, a questão do estímulo à curiosidade, né? Inclusive, num dos vídeos que eu coloquei ali sobre os materiais de apoio, tem uma questão muito interessante, é uma atividade de uma professora dos anos iniciais, mas que pode trazer luz para nós estarmos pensando em atividades para os anos finais e até para o ensino médio, buscando despertar no nosso aluno, né, através de perguntas disparadoras, né, do trabalho com outras áreas do conhecimento, como que eu estimulo a curiosidade, a reflexão, a resolução de problemas e o despertar desse protagonismo no meu aluno. Então, é nos anos iniciais que eu vou ter ali o insight, o início dessa alfabetização, né, científica, e no caso da geografia, a alfabetização cartográfica. No ensino médio, o que é reflexivo, crítico, autônomo, transformador da sua realidade, né? E que tem ali um arcabouço, um repertório teórico-metodológico que faça com que ele seja capaz de propor, né, transformações na sua realidade. Um aluno protagonista que tem ali uma formação, uma educação integral, né, significativa. Então, como eu disse, o nosso currículo, ele é uma espiral, ele vai trazendo, né, as competências de todo, né, da educação básica, aprofundando a complexidade desse estudo de habilidades, do desenvolvimento de competências, para que, ao longo de toda a educação básica, esse meu aluno, ele possa desenvolver aí todo um processo de construção crítica científica que lhe dê autonomia, que lhe dê a possibilidade de ter ali uma visão de mundo, né, mais abrangente, mais estruturada, né, na ciência e em valores éticos e morais. E de que maneira nós podemos utilizar, né, o raciocínio geográfico no cotidiano? Então, a gente pode observar fenômenos, desde um terremoto, né, um abalo sísmico, ao desmoronamento de terras, né, causadas pelo desmatamento. A gente tem muito isso aqui na nossa região, né, por conta da ocupação, né, sem uma regulamentação, né, de muitas áreas de risco, onde as pessoas acabam fazendo ocupação, com habitações precárias, onde nós temos ali muitos acidentes, e nós podemos buscar mostrar para o nosso aluno que através do estudo, né, tanto do desenvolvimento da sua atitude historiadora, quanto do seu raciocínio geográfico, que ele é capaz de entender o porquê que ele está nessa área de risco e como que ele pode desenvolver ações para minimizar esses riscos e até evitar novos incidentes, né? Ele vai agir de maneira proativa na realidade que ele está inserido. Então,
esses alunos eles vão pensar na questão da causalidade, da localização, nas condições geográficas que levam ao evento, né, dessa magnitude. E no caso, aqui na nossa diretoria de ensino de Mauá, nós temos um programa, né, o ERRD, que muitos de vocês já têm isso nas escolas, né, o desenvolvimento dessas atividades, mas que é um projeto bem interessante da Secretaria de Educação, em parceria com a Defesa Civil, com as prefeituras municipais, com o apoio do CIMADEM, onde nós vamos trabalhando projetos de educação, onde o estudante, ele reconhece ali como fazer a identificação, a prevenção e a redução de riscos de desastres, fazendo pesquisas, fazendo levantamento e identificação dessas áreas de risco. Muitos começam a perceber que estão ali inseridos nessa realidade e percebem, né, muitas vezes os efeitos que esses riscos impactam na sua vivência, na sua família, e ele vai então buscar através de uma ciência, né, de um fazer científico cidadão ali através do raciocínio geográfico, como que ele pode buscar conhecimentos científicos práticos e colocar esses conhecimentos a favor de mudanças positivas na sua comunidade, tanto escolar quanto do seu bairro em si, né? Então, nós temos aí várias escolas que já estão fazendo esse trabalho, é um trabalho bem bacana. Eu pretendo, em próximas ATPCs, estar discorrendo com mais detalhes sobre ele, para que nós possamos aí disseminar boas práticas, mostrar alguns trabalhos que as escolas fizeram. Ano passado, nós tivemos um seminário em São Paulo, na FMU, onde as boas práticas de Mauá, onde nós tivemos, inclusive, esse programa foi piloto aqui em Mauá, e depois ele foi disseminado para outras diretorias de ensino, e nós vamos estar aí revisitando o ERRD, porque ele pode ser uma atividade muito significativa para o estudo, né, e o desenvolvimento dessas competências, da atitude historiadora, do raciocínio geográfico, e para realmente uma prática significativa para os nossos alunos, em termos aí de uma atitude, né, mais proativa, e que realmente ele perceba que o estudo do ERRD pode impactar de maneira positiva, né, na sua vida, na sua realidade. Com relação, né, ao nosso material, a gente vai lembrar que ele é todo, então, elaborado a partir de uma perspectiva aí da atitude historiadora, né, gráfico. É um material que está sendo constantemente aprimorado, né, ele está em construção para atender às nossas demandas. Como já foi falado anteriormente, mas só para grifar aí, no site da EFAP, né, do Currículo Paulista, nós temos aqui o currículo que pode ser baixado ou pode ser lido online, feito esse estudo que eu sempre recomendo, para até mesmo vocês poderem estar repensando, né, a prática, como estar trazendo, né, essas competências, essas habilidades para o nosso cotidiano enquanto educadores. E aqui eu tenho o link, né, que vai dar na página dos materiais, já onde eu posso fazer o download tanto do material do aluno quanto do professor. E também tem ali as habilidades, né, prioritárias, tem bastante material que a gente pode estar tendo acesso. No site do currículo, então, ele tem essa carinha. Então, quando eu clico aqui em materiais, vai aparecer, né, onde que eu posso estar ali linkando e buscando, né, os materiais do currículo, e posso estar ali buscando as habilidades. Tem também, inclusive, alguns vídeos sobre a formação do currículo, né, as discussões, as deliberações, também estar fazendo, né, esse estudo pessoal. Aqui no final, gente, nós vamos
ter os materiais de apoio, eu coloquei, né, um artigo científico bem interessante, ótimo, de historiadora na leitura dos não lugares. Então, é bem interessante, foi um resumo de uma tese de pesquisa, onde vai falar da atitude historiadora e vai falar sobre também a questão dos não lugares. Aqui fala, inclusive, um exemplo em relação aos shopping centers, né? Aqui, como dar uma aula de história interessante, foi um projeto apresentado por uma educadora nota 10, né, de história, que é um exemplo dos anos iniciais, mas que a gente pode tirar muito em relação às suas boas práticas para os outros ciclos. Revista Brasileira de Educação em Geografia, aqui vem fazendo um estudo detalhado sobre a questão do raciocínio geográfico. E eu coloquei também o site do CIMADEM, para que vocês possam já conhecer, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é um dos parceiros na educação de redução de riscos e desastres. Eu sou muito grata a vocês por estarem comigo até aqui. Agora eu vou passar a palavra para a PCNP Juliana, onde ela vai estar trazendo aí esse apoio tão importante para nós em relação à tecnologia, tá bom? Bom, vamos lá, Marina. Eu vou pedir para você parar um pouquinho o compartilhamento da sua tela e vou compartilhar a minha aqui com eles, tá? Vou tirar minha câmera. Saiu? Que fica melhor a qualidade. Saiu, tá certinho. Vamos lá. Então, tá bom. Eu vou começar aqui com a busca de informações. Então, nós temos hoje muitas informações, certo? E às vezes a gente se perde um pouquinho de onde encontrar essas informações, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui no YouTube. Estou fazendo um formuláriozinho aqui, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Então eu vou abrir uma página no YouTube. Meu áudio tá bom, Marina? Tá ótimo. E aí, tá, obrigada. Então eu vou colocar Centro de Mídias SP na busca dentro do YouTube mesmo, tá bom? A gente tem que tomar cuidado porque a gente tem muitas informações hoje na internet. Então esse daqui, ó, com o símbolo, é o oficial do Centro de Mídias, é o canal oficial. O que eles estão fazendo? Eles estão organizando, né? Então, acho que já faz algumas semanas, dentro do canal do Centro de Mídias, nós temos Ensino Fundamental Anos Iniciais. Tem um canal para cada série ano. Anos finais, ensino médio, EJA, educação e entretenimento e os canais de formação, tá? Eu quero mostrar esse daqui, ó, de treinamento para vocês, porque sempre que você abre um canal, aqui no início, ele aparece alguns vídeos, normalmente o mais recente. Nós temos aqui dentro de vídeos, todos os publicados nesse canal. E aí eles têm alguns tutoriais que ficam passando durante o dia, do Dragon Learn, do Study, do Matchpick. Então vocês podem buscar aqui algumas informações, tá bom? As aulas também, os ATPCs, tudo fica gravadinho aqui para vocês. Se vocês precisarem retomar, de repente, eu quero ver uma aula de história, de geografia que foi feita e eu não consegui acompanhar porque eu não estava no meu horário de trabalho. Então, você consegue vir aqui. Uma outra página bem legal que eu quero mostrar para vocês é a do Marcos Barros. Então, ele é o diretor, tá, do CITEM, da SEDUC, e ele tem feito vários tutoriais. Vou aqui também em vídeo para mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Esse daqui foi postado ontem, ó. Eu nem consegui assistir ainda, que eu acho que é mais ou menos o mesmo assunto que a gente vai falar hoje, ó. Tem 13 minutos.
e ele tem os vídeos bem curtinhos, de 1 minuto e meio, 1 minuto, vídeo que vocês podem passar para os alunos de vocês e vocês podem usar, tá bom? Esse daqui, ó, professores, como criar a turma, eu vou citar esse vídeo aqui. Então, se você quiser mais informações, pode recorrer, porque aqui são informações seguras, tá bom? Então, não tem problema aí de ter aqueles... A gente vive nesse tempo mega tecnológico, onde as informações nem sempre são confiáveis. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixa eu voltar aqui para o meu PPT. Então, vamos lá. Nosso segundo assunto, então hoje eu vou dividir vários pedacinhos, tá bom? Para tentar clarear um pouco as coisas nesse tempo, que alguns estão perdidos. Então, o login da sede, isso eu acho que vocês já estão craques, né? RG e CPF, então aqui eu vou entrar na sede. Vou falar bem rapidinho, porque eu sei que a Marina já trabalhou isso daqui com vocês, sobre o diário de classe. O que eu quero mostrar é que a gente tem tanto no navegador quanto no aplicativo, tá bom? Então, aqui, ó, eu entrei na sede. Quando eu entro na sede, algumas semanas atrás que eu tirei esse print, ele estava com esses tutoriais também aqui, ó, como notificação. Agora, no meu, ele já não aparece mais nessa janelinha, ele aparece aqui debaixo do mural de avisos, tá bom? Mas também sempre tem alguns tutoriais. Esses que estão aqui são os mesmos que estão ou no centro de mídias ou lá no canal do Marcos Barros, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, diário de classe dentro da sede. E aí a gente tem avaliações, disciplina eletiva, o fechamento e a frequência. Então, esse daqui é o diário de classe que vai substituir em 2021 o diário de papel. Então, ele está dentro da sede. Nós temos também o aplicativo para o celular. Então, o que vai ser substituído não é a obrigatoriedade de você ter um aplicativo. Principalmente nesses dias que a gente está em teletrabalho, você não precisa, se você não tem ainda esse aplicativo no celular, você pode trabalhar pelo computador, tá bom? Então, isso vai depender da sua preferência. Ah, eu prefiro trabalhar no celular, ok. Eu quero trabalhar no computador, também não faz diferença, tá bom? Vocês têm sim essas duas facilidades, diferente do aplicativo do centro de mídias que ainda não está disponível para o computador. A gente precisa ter o celular ou então um emulador, que ele faz de conta que a tela do celular está no computador, tá bom? Então, a sede já está aqui disponível para vocês, o diário de classe. Quando eu estou trabalhando no celular, a gente precisa lembrar de uma coisa. O aplicativo, ele funciona offline, então você não precisa ter conectividade de internet. Agora, recentemente, eles também estão colocando o aplicativo diário de classe com os dados patrocinados, que é algo super novo. Então, eu não sei falar para vocês ainda se tá ou não, mesmo porque, como eu não tenho aula atribuída, eu não consigo instalar esse diário de classe no meu celular, porque eu não tem função nenhuma, tá bom? Mas a sincronização é muito importante, independente se tem dados patrocinados ou se está trabalhando offline, é importante passar por esse passo da sincronização. Então, aqui, ó, ele está mostrando, ele vai passar, ele vai ticar ali todos, ele demora às vezes um pouquinho para fazer isso. E se ele não sincronizar, as informações não sobem para a sede. Então, o que vale é a sede, tá bom? Às vezes algumas pessoas me falam, Ju, eu digitei toda a frequência lá no aplicativo e sumiu. Não é que sumiu, pode ser que você simplesmente não sincronizou, então ele está guardado dentro do seu celular, você precisa sincronizar para essa informação subir para a sede e estar disponível para consulta do GOI, da sua escola, do diretor, do coordenador, quando for fazer conselho e essas coisas, tá bom? Eu não vou me atentar muito, vou passar rapidinho mesmo. Agora, o nosso outro tema é e-mail institucional, que também é uma grande dúvida, né? Então, aqui eu fiz um recorte, tá? Da sede.
Debaixo do nosso nome na sede, ele vai ter, ó, meu cargo na PCNP, então algumas funções no menu é diferente do de vocês, professores, mas o e-mail é igual. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e-mails institucionais, todos os servidores, tanto os alunos quanto nós, professores, temos 2 e-mails institucionais, um via Microsoft e um via Google. Nota que o comecinho, ó, é sempre idêntico, o meu é J Moleiro. Normalmente é um joguinho aí do seu nome, sobrenome, alguma coisa assim, tá bom? O que vai mudar são os provedores, depois do arroba. Então, eu tenho arroba professor para o e-mail da Microsoft, e aí eu tenho disponível os aplicativos da Microsoft. Tenho o arroba prof, que é da Google, e eu tenho à minha disposição os aplicativos Google. Hoje nós vamos falar do Google Classroom, que vocês devem estar ouvindo falar muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu tenho a diferença também de usar navegador e aplicativo no celular. Vou mostrar para vocês. Então, como o próprio nome já diz, eu fiz questão de colocar Google Classroom, porque às vezes a gente trabalha só com Classroom, e aí isso dificulta um pouquinho para vocês acharem. Deixa eu fechar a janela aqui, ver se melhora um pouquinho esse barulho, porque eu sou vizinha de uma marmoraria, e eu acho que eles voltaram a trabalhar com tudo, porque não estávamos tendo esses barulhos nos outros dias. Desculpa, gente, mas é o nosso home office. Bom, então, aqui, quando eu estou falando de Google, então eu preciso usar o meu e-mail, prof.educação.sp.gov.br. Não esqueçam que educação é sem acento. Onde fazer o login desse e-mail? Gente, eu sei que para algumas pessoas é super óbvio, mas para outras não. Então, a gente quer fazer mesmo essa semana aqui para tirar algumas dúvidas simples que pode ajudar muitos. Então, vamos lá. Onde eu faço o login? Na conta do Google. Igualzinho um Gmail, não faz diferença. O lugar é o mesmo. Aonde eu faço o acesso à minha conta Gmail, eu vou fazer o acesso à minha conta institucional do Google. Aqui é a diferença. Quando eu vou escrever o meu e-mail, quando você vai pôr o Gmail, você só põe o início, né? Não precisa nem escrever @gmail. Aqui precisa pôr inteiro. Desde o início, jmoleiro, @prof.educação.sp.gov.br. Esse prof é a diferença do @gmail, é o que a gente chama que são... eles têm o mesmo provedor, mas eles têm domínios diferentes. Então, por isso que esse domínio, apesar dos dois domínios, @gmail e @prof, serem da Google, um e-mail não conversa com o outro. Se você for usar o Classroom com @prof, os seus alunos têm que estar no mesmo domínio institucional, que é o @al, tá bom? Se o aluno entrar com uma conta Gmail comum, ele não vai ter acesso ao seu Google Classroom sala de aula, tá bom? A senha é a mesma da Secretaria Escolar Digital. Esse eu fiz de propósito aqui, ó. Esqueceu a senha, ele não funciona aqui, tá? Ele funciona para o Gmail, então ele está disponível aqui porque é igual, mas o nosso e-mail institucional só permite que a gente altere senha dentro da sede. Esqueci a senha? Vai lá na sede, faz o processo de esqueceu a senha e quando você alterar, ele altera para todos os lugares. Ele altera para o e-mail institucional da Google, para o e-mail institucional da Microsoft, para entrar na Secretaria Escolar Digital e para entrar no portal NET, tá bom? Então, sempre trocou a senha, ela vai trocar em todos automaticamente. Vamos para o próximo. Então, depois que eu fiz o login, vocês vão ver que aparece aqui no cantinho, ó, já aparece a minha foto, e nesses pontinhos é onde tem os aplicativos do Google. Então, eu vou clicar, só deixei um pouquinho maior para vocês verem.
Deixa eu tirar essa telinha aqui, ó, do nosso ATPC para o outro lado, que eu acho que ele vai atrapalhar um pouquinho. Então, aqui, ó, tudo que está disponível, a diferença do e-mail institucional para o Gmail comum também é a quantidade de espaço que eu tenho disponível, tá? Então, eu tenho algumas coisas que tem muito mais espaço nesse institucional do que o meu Gmail comum, que às vezes eu já tenho coisas pessoais, fotos, que vai ocupando aí essa capacidade que eles liberam para gente. Aqui, ó, esse aplicativo, opa, travou aqui. Google Sala de Aula. O meu tá escrito Google Sala de Aula porque a configuração de idioma do meu e-mail está em português. Se o seu estiver em inglês, vai aparecer o Classroom, tá bom? É a mesma coisa, os símbolos, né? É que vai falar aqui que são sempre iguais. Bom, estou dentro do meu Google Sala de Aula, o meu Google Classroom. Eu já tinha, há muitos anos, criado essa turma de PCNP Mauá e essa turma aqui DER Mauá Educação Física, tá? Fui testando aqui, aprendendo um pouquinho, elas já estavam aqui. Então, se você algum dia já acessou o Google Classroom, pode ser que você já tenha algumas coisas. E esse 8º ano A e o 8º C, eu criei aqui para fazer essa apresentação para vocês. Então, ó, eu dei um zoom aqui, nesse sinalzinho de mais, que ele é o criar ou participar da turma. Participar da turma, quem vai usar são os seus alunos, tá bom? Eles vão precisar usar essa daqui para facilitar algumas coisas. E aí vocês podem criar turma. Aí vocês falam para mim assim, Ju, mas a sede, o secretário falou para gente que a secretaria ia criar todos esses e-mails para nós? Sim, tá? Mas eles não caem do céu, você precisa fazer a sincronização. Lembra que eu falei lá no canal do Marcos Barros? Olha aqui, ó, é esse vídeo, tá? Como criar turma no Google Class. Então, ele vai ensinar vocês a fazer essa sincronização pela sede. No meu perfil de PCNP não aparece, mas o de vocês ele vai aparecer assim, ó, parecido com esse. Centro de Mídias, Google Classroom, tá bom? Só que o que está acontecendo? Está muito lento. Por quê? Nós somos muitos. Se nós somos 91 diretorias, 5.000 e tralalá escolas, imagina a quantidade de professor e a quantidade de salas de aula. E aí essa sincronização, ela tá parada. Tem pessoas que tá parado mais de um mês essa sincronização e ele não fez. Qual é a opção? Criar essa turma manualmente. Ah, mas pode fazer? Pode, tá? Não tem problema. Ah, mas eu já fiz a sincronização da sede. Já tá tudo certo. Então, beleza, pode usar também, tá bom? Depois que a turma tá criada, que eu vou mostrar para vocês, o mecanismo de uso é o mesmo. Então, e eu vou dar algumas dicas sempre dessa turma que vocês criaram manualmente ou das turmas que foram criadas pela sede. Nome da turma é obrigatório, então vocês viram que eu já tinha feito o 8º A e o 8º C, aqui eu tô criando o 8º B. Sessão, assunto e sala não precisa colocar, tá bom? Eu vou deixar aqui mesmo sem e vou criar. Aqui tem a carinha do meu 8º B. Ele é um ambiente virtual mesmo, como se fosse um curso, um AVA, sabe? Um Moodle, assim. Aqui, código da turma. Se eu clico nesse quadradinho, ele fica bem grandão, igual eu fiz. Esse código da turma é o que você vai usar, você vai passar para os seus alunos para eles te acharem na turma. O que acontece? Lá naquela sala que foi sincronizada da sede, porque o que a sede prometeu é que ela já ia sincronizar a sala com todos os alunos dentro. E aí você fez, o seu deu certo já, foi processado, e quando você abre, só tem 10 alunos, mas você tem 40 na sala. O que acontece? Se o seu aluno nunca acessou o e-mail institucional dele, ele não tem acesso, é como se ele não tivesse esse caminho. Então, por isso que ele não aparece para você. Então, aí você
pode passar esse código. Já foi sincronizado. Você vai orientar o aluno. Lá no canal que eu mostrei para vocês, tem o passo a passo para o aluno criar esse e-mail. Ele precisa acessar a sede pela primeira vez para descobrir aquele e-mail. Igual eu mostrei o de vocês, é do aluno, tá bom? A senha também é a mesma da sede. Depois que o aluno tem o e-mail institucional, que é o que eu falei, e-mail institucional só conversa com e-mail institucional. Você passa esse código para os seus alunos, que você pode copiar. Opa, aqui você pode copiar esse daqui, mandar pelo WhatsApp. Se vocês forem colocar em redes sociais, assim, eu só recomendo se o grupo for um grupo fechado, tá? Se tiver público para todo mundo ver, eu sugiro que vocês não coloquem, porque esse e-mail é um pouco mais seguro, porque só entra quem tem e-mail institucional, mas se o aluno de uma outra escola ver o seu código e entrar, ele pode se confundir, tá bom? Um aluno de uma outra sala, por exemplo, do 8º A. Então, presta bem atenção que o código que você vai passar para esse aluno pode ser passado por e-mail, pelo WhatsApp, por redes sociais, mas cuidado, tá bom? Aqui, ó, gerar link do Meet. O que é o Meet? O Meet, ele é uma ferramenta que possibilita fazer videochamadas. Então, que nem nós estamos fazendo agora, né? A gente está trabalhando meio de uma forma assíncrona com vocês, né? Vocês viram lá nos ATPCs da EFAP. Por quê? Como não cabe todo mundo aqui de ciências humanas, que vocês são e muitos, então a gente usa essa interação com vocês pelo YouTube, tá bom? Mas vocês podem fazer essa interação com os alunos de vocês, marcando uma reuniãozinha no Meet. Então, eu posso marcar com os meus alunos do 8º B que das 9 às 9h30 de terça-feira de manhã, não que vocês estão em ATPC, né? Vamos pôr na quarta. Na quarta-feira de manhã, eu vou atender os alunos para as dúvidas que eles tiveram das atividades que eu mandei. E aí você vai clicar aqui, ó, em gerar o link, tá vendo, ó, copiar, e esse link da mesma forma você vai enviar para os seus alunos. Nós estamos tendo muito relato também de professor que criou as aulas, mas os alunos não estão acessando. Então é importante, até que o aluno tenha esse hábito de acessar o Google Sala de Aula, que você envie esses comunicados também de uma outra forma, tá? Atenção, põe lá no Facebook, atenção alunos, ó, tem atividade para fazer lá no Google Classroom, tá bom? Copiou, mandou para eles, marca a hora certinha para vocês entrarem e fazer essa aulinha, tá? Eu já assisti a aula de um professor, foi super bacana, muito legal. Então, esse é o nosso mural, tá bom? Então, tô aqui no mural, né, que seria como se fosse aquela tela principal lá do Facebook, e eu posso compartilhar algo com a minha turma. Então, eu já fiz uma atividade para eles e vou aqui mandar um recadinho. Então, eu vou colocar lá. Atenção, realizar a pesquisa sobre como identificar se uma informação é confiável. A entrega é dia 19, então é um recadinho, eu já dei todas as instruções de como fazer essa atividade, e aqui eu quero mandar um recadinho. Esse recadinho, ó, quando eu tô aqui no para, ele pode ser enviado tanto para o 8º B, como eu posso selecionar 8º A, 8º C, as outras turmas que eu tenho. Se for o mesmo recado, eu já posso optar para mandar para todo mundo de uma vez só. Facilita o nosso trabalho, né? E eu posso deixar só o 8º B, que aí eu tenho essa opção aqui do lado, ó, de todos os alunos. Nessas minhas turmas, como elas são fictícias, eu não tenho alunos, tá? Se eu tivesse alunos aqui, eu poderia, vou mandar um recadinho só para os alunos que não entregaram a atividade da semana passada. Eu posso selecionar alunos, os alunos que eu quero que receba esse recadinho, tá bom? Se você escolher mais de uma turma, aí não abre essa opção, tá bom? Escolheu mais de uma turma, vai para todo mundo mesmo. E aí, eu posso também adicionar, deixa eu tirar essa caixinha, que ela vai me atrapalhar. Eu tenho essa opção de adicionar alguma coisa do Drive, um link, que pode ser um link externo, um arquivo, um documento que eu tenha no meu computador, ou um vídeo do YouTube. Então,
essas 4 opções eu tenho em vários lugares aqui dentro do sala de aula. Vocês vão ver que bacana. E aí, a opção de postar, eu também tenho algumas opções. Eu posso postar agora, eu posso programar, programo o dia e a hora que eu quero que os alunos recebam esse aviso. Então, eu estou agora no meu horário de trabalho, mas eu quero que os alunos vejam isso na hora que eles têm a aula lá no centro de mídias, por exemplo. Então, eu posso programar esse recado. Desculpa. E aí, ó, viu que o recadinho aqui ficou publicado na minha página? Volta para lá. Esse quadradinho. Opa. Pera aí, gente. Tecnologia é assim, né? É tudo ao vivo e a gente erra também. Então, eu fiz aqui o meu recadinho e ele vai aparecer assim também para os meus alunos. E aqui embaixo os alunos podem adicionar algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida que eles tiverem. Então, esse foi o mural. Agora nós vamos falar aqui do ladinho que tem atividades. Então, essa é a pagininha de atividades. Eu só estou deixando um pouco maior para ficar melhor para vocês enxergarem, tá bom? Eu tenho o Meet, se eu quero agendar uma reunião e não estou lá naquela página, aqui também tem essa opção. Google Agenda é aquela agendinha do Google mesmo, que ela vai me mostrar se eu tenho alguma coisa com os meus alunos, tá? No caso aqui eu não tenho nada, mas ele vai marcar aqui se eu já agendei entrega de atividade, se eu marquei uma reunião do Meet, ele vai aparecer tudo aqui na sua agenda. E aí eu tenho também a pasta da turma no Drive. Então ele já vai organizar isso para você. Dentro do 8º B, você vai ter uma pastinha para cada aluno. Quando ele entregar essas atividades, cada aluno vai ficar dentro da sua pasta. É muito mais fácil para você organizar o portfólio aí do aluno, tá? Vamos lá, para criar. Dentro de criar, eu tenho várias opções e eu vou explicar cada uma delas. A primeira que é atividade. Então aqui, ó, essa é a telinha da atividade. O título é obrigatório. As instruções opcionais são meio parecidas as telas, tá bom, gente? Eu vou mostrar para vocês as diferenças. Esse adicionar, tá vendo? Igualzinho eu podia pôr lá no comentário, no mural, eu posso colocar na internet. Eu quero que eles assistam um vídeo no YouTube para depois responder uma pergunta para mim. Eu posso colocar. Aqui para, eu também tenho essa opção de mandar já para todos os alunos de uma vez, ou só para a turma que eu quiser. Os alunos também, eu tenho, deixa eu voltar aqui. Eu tenho a opção dos alunos e pontos. Eu posso fazer uma atividade que não vale nota ou posso fazer uma atividade valendo nota. Então, a minha atividade aqui eu coloquei que vai valer 10 pontos. E aí, eu vou programar essa atividade para dia 19, que foi o que eu coloquei no recadinho, né? Então, ela ficou lá para dia 19 de junho. Eu não adicionei horário, tá? Mas você pode também colocar o horário se você quiser. Eu não vou falar de tópico agora, porque eu quero pegar isso daqui depois com vocês, num outro momento, tá bom? Rúbrica. Aqui eu até já conversei, né, Marina, com você, e a gente vai pensar num ATPC para falar sobre esse tipo de avaliação por rúbrica, que é super bacana. Mas se você já sabe trabalhar com essa avaliação por rúbrica, você entrar aqui, criar rúbrica, você vai ver que ele é bem intuitivo, tá? E aí lá em cima tem o criar atividade, que eu também tenho a opção de criar essa atividade agora ou programar. Ou então eu salvo esse rascunho, agora deu meu horário, eu vou salvar no rascunho porque depois eu ainda quero elaborar um pouquinho mais essa atividade para retomar. Então você tem essas opções. Nosso segundo item é a atividade com teste. A diferença do atividade com teste é isso aqui, ó. Tá vendo que apareceu o título e as instruções iguaizinhas, mas esse blank quiz é o formulário Google, tá? Lá no canal também tem vídeo para vocês explicando como fazer uma avaliação usando o Google Formulário. Eu não vou me atentar aqui porque o nosso tempo, né, não é muito extenso, e hoje eu quero dar uma pincelada com vocês, depois a gente pode retomar. A
Palavra-chave. Aqui, ó, chave de resposta, desculpa. Essa chave de resposta, sabe os cursos da EFAP que a gente faz? Que você termina de responder a prova, a avaliação, e você já tem um feedback do que você acertou e do que você errou? Aqui você consegue fazer a mesma coisa. Então, tem que ser múltipla escolha, né? Não pode ser aquelas respostas abertas. Então, é de múltipla escolha A, B, C, eu posso apontar qual é a resposta certa. E eu posso também usar aqui o aleatório, que ela vai misturando para os alunos, mas ele sempre vai saber qual é a resposta certa, tá bom? Porque você vai indicar qual é a resposta. E se você quer deixar um feedback também em cada opção que o aluno escolheu, você também consegue. Vamos lá. Pergunta. Esse item, então, você vai escrever aqui a pergunta, ela tem a instrução, que é opcional, o adicionar, que é igualzinho aos outros que eu já mostrei. A diferença está aqui. Pode ser uma resposta curta para que o aluno escreva, ou pode ser múltipla escolha. Então, eu posso fazer uma pergunta aqui para que ele tenha as opções de resposta. Igualzinho, para quem que eu vou fazer essa pergunta? Só para o oitavo B? Para todos? Os pontos, a data de entrega, tópico, é tudo igualzinho. Qual que é a diferença? Aqui embaixo, ó. Os alunos podem responder uns aos outros do jeitinho que está selecionado aqui. Então, o aluno, a Maria, vai responder para Joana. E aí tá valendo. Se eu tirar esse tiquezinho azul, eles não podem ter essa ação, tá bom? E embaixo é se os alunos podem editar essa resposta. De repente, ele recebeu um feedback seu ou de algum colega e ele pode alterar essa resposta, tá? Vamos lá. E aí sempre salvar, tá, gente? Tem aquelas mesmas opções. Salvar, salvar o rascunho ou programar para ser apresentada depois. Material. Aqui, eu tenho um material que eu quero deixar disponível para os meus alunos consultarem. Então, eu vou pôr o título desse material, a descrição, adicionar, eu posso adicionar link, YouTube e tudo mais. Posso colocar esse material para o oitavo B ou para as outras salas, para outros alunos. A diferença é que esse daqui é só algo que eu vou deixar à disposição, tá bom? Pode ver que ele não tem nem opção de nota, nem de nada. O aluno não vai ter nenhuma ação com isso, tá bom? E aí eu posso postar, eu posso programar também. Reutilizar uma postagem. Depois eu vou mostrar para vocês isso daqui. Eu até fiz esse reutilizar pelo app, tá? Para vocês verem que todas as funções que eu estou mostrando aqui no computador, dá para fazer também no aplicativo, tá bom? E tópicos. O tópico aqui ou lá dentro da atividade tem a mesma função. Lembra que eu falei para vocês que algumas escolas ainda não sincronizaram? Tem turmas de alguns professores que não foram sincronizadas na sede até hoje. E aí, isso precisa ser um consenso, tá? Da escola. Então, a nossa escola decidiu que o oitavo B a gente vai fazer uma turma só, para os alunos não terem que ficar entrando em 11 salas diferentes, né? Eu acho que são 11 componentes que ele tem, né? E aí os alunos, então, porque a sede, quando ela sincroniza, ela vai sincronizar assim, ó, oitavo B, geografia, oitavo B, história. E aí o aluno tem que entrar em cada sala para fazer a atividade do professor. É claro que isso é consenso, cada escola está preferindo usar de um jeito, aí os professores, né, conversam entre si, definem como que vão usar. Se quiserem usar separado ou junto, não tem diferença, tá? Então, aqui eu criei um tópico, língua portuguesa, porque na minha escola a gente definiu usar uma sala só para os alunos, e aí a gente vai ter o tópico de tecnologia, o tópico de língua portuguesa, de matemática e assim por diante. Então, o aluno, ele tem lá um cronograma já, e ele sabe que de segunda-feira ele tem que fazer a atividade de língua portuguesa e de ciências. Na terça-feira, ele tem que fazer a atividade de tecnologia e de história. Então, para o aluno, essas informações precisam estar muito claras, tá bom? Então, aqui facilita.
Aí, tá vendo que eu já fiz uma atividadezinha aqui? Deixa eu arrastar que aqui eu fiz um videozinho para vocês. Então, ó, eu já tinha criado essa atividade, lembra da pesquisa? Só que eu não tinha os tópicos ainda. Então, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Essa atividade que eu já tinha feito, eu arrasto ela para dentro do tópico de tecnologia. E aí os alunos vão saber que essa atividade faz parte desse componente curricular. Ah, eu fiz no lugar errado, dá para vocês moverem isso, tá bom? E, Ju, mas eu não quero usar todo mundo junto. Eu vou fazer só a minha disciplina. Então, tem oitavo A, História, e é assim que a nossa escola decidiu usar. Tem problema? Tá errado? Não, todos estão certos. Você pode usar o tópico para organizar a sua disciplina. Então, eu quero separar lá, né? As habilidades que vão ser trabalhadas, né? Então, eu posso criar tópicos dentro da minha disciplina ou posso criar tópicos com todas as disciplinas. Aí vai mesmo do que vocês definirem. Tá vendo aqui do lado? Ó, eu só coloquei 3 como exemplo, mas se você colocar todos, os alunos vão poder navegar aqui nas atividades de cada um dos tópicos, tá bom? Então, vamos lá. Pessoas agora. Então, aqui dentro de pessoas, vamos tirar essa caixinha de novo daqui. Eu tenho professores e alunos. Eu decidi que vou usar essa parte com outros professores juntos. A minha amiga Marina não consegue sincronizar, a sala dela na sede está parada lá e a gente define o que a gente vai usar a minha, que já estava pronta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome. Quando eu começo a escrever, ó, Marina, e começo a colocar o sobrenome dela, como a gente está usando esse mesmo domínio, que é o @professor, ele já aparece o resultado. Eu não preciso ter o e-mail da Marina, eu preciso ter o nome completo da Marina, tá bom? Porque às vezes, é claro que a Marina tem um nome super chique, né, Marina? Então, não vai ter. Agora, se for Juliana Silva, vai ter umas 15 Juliana Silva. Então aí precisa do Moleiro, do Ferreira, dos meus outros sobrenomes para me achar, tá bom? Então eu coloquei aqui Marina Sferri, encontrei e vou adicionar. Pus também a Edneia, e aí coloquei o Edivaldo, né? Edivaldo, nosso PCNP querido aí, que foi para a PEI, né? Saudade de você, Edivaldo, se você estiver assistindo. Um beijo aí pro nosso amigo. E aí convidei o Edivaldo. Mas aí eu lembrei, opa, não, o Edivaldo não faz mais parte da minha escola, né? Agora ele tá lá no Hans. Então, posso remover esse professor? Às vezes eu me enganei o nome, né? Em vez de colocar o Edivaldo, que é da diretoria, eu pus o Edivaldo, que é de outra escola, né? Mudei. E é só ir lá nos 3 pontinhos e remover esse professor, tá bom? Não tem problema. A Marina aparece ainda como convidado, porque ela ainda não aceitou. Depois que ela aceitar, o nomezinho dela vai ficar aqui como o meu, vai aparecer a foto dela, tá? Para convidar os alunos, você pode fazer esse processo colocando o e-mail, colocando o nome completo do aluno, mas é muito mais fácil você passar esse código para ele, tá bom? Porque aí ele vai te achar, em vez de você ficar procurando, que nós somos em números menores, né? Então, a gente passa esse código e o aluno vai te encontrar. Lembrando sempre, tá? Isso acontece muito. O professor passa esse código para o aluno. Quando ele vai colocar lá no celular, vai fazer o login, ele coloca um @gmail. E aí esse código não funciona, tá? Não precisa ficar gerando código toda vez. Se gerou um código, ele pode permanecer o mesmo, mas o aluno tem que estar também usando o e-mail institucional. Vamos lá, notas. Então aqui, como não tem ninguém, né, na minha turma, é só fictícia, não aparece. Mas para vocês aí, vocês vão ter as abinhas de notas. Então você fez uma atividade, fez outra, tal, e ele vai aparecendo as notas. E nós temos também aqui, vocês vão ver que a primeira vez que vocês abrem o Google Class, ele aparece algumas dicas, tá? Que nem essa daqui, de utilização. Então, aqui o que ele está me avisando? Ó, que dá para eu configurar o sistema de notas e escolher se quer que os alunos vejam as notas finais deles. Então, tem algumas dicas sempre super úteis para a gente estar aprendendo.
Vamos lá para o canto direito, esquerdo, oitavo B, tá vendo esses 3 risquinhos? Eu quero sair do oitavo B e quero ir para o oitavo A. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas outras turmas todas aparecendo aqui. Ah, mas eu quero ir para aquela tela inicial, onde aparece todas as turmas. É só clicar aqui em turmas. E aí, deixa eu falar das turmas arquivadas, tá? O que também acontece às vezes, né? A minha escola já estava usando o Google Classroom, e aí eu cliquei na sincronização e agora duplicou, e aí a gente estava usando todo mundo separado e resolveu usar junto. Eu tô com 2 turmas, por exemplo. O que eu faço? Pode arquivar uma. Eu vou mostrar também para vocês como faz isso, tá bom? É claro que depois que você arquivar, essa turma você não consegue mais movimentar, mesmo se tiver aluno lá dentro, eles também não vão conseguir fazer as coisas. Então, converse, deixe muito claro com os alunos. Ó, arquivei a turma tal, agora a gente vai usar a turma tal, tá bom? É importante deixar isso claro. Posso arquivar uma turma que a Seduc criou? Pode, não vai fazer diferença, tá bom? Se foi a Seduc, se foi a sua escola, não está usando, arquiva essa turma, tá? Então vamos lá. Cliquei lá, né, nas turmas e ele apareceu essa tela aqui com todas as minhas turminhas. Eu vou arquivar essa turma aqui. Então, tá vendo os 3 pontinhos? Eu vou clicar nele, ele vai aparecer. Mover, editar. Eu posso também editar o nome. Lembra que eu estava com o meu nome lá, oitavo B, história? Eu quero tirar essa história, porque a gente vai usar a turma de história que eu já tinha feito e eu vou colocar os outros professores também. Então, você pode editar o nome, você pode fazer uma cópia dessa sala, ou você pode arquivar, tá bom? E aí, aqui, o arquivar é que vai guardar essa turma, tá bom? Ele não exclui, mas ele fica arquivado e ela não vai ter movimentação. Então, vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o meu aplicativo, tá? Então, eu tirei print aqui do meu aplicativo lá do Centro de Mídias para mostrar para vocês. Aqui, quando eu tirei o print, na verdade, quando eu fui montar meu PPT, e eu só vi hoje, ele cortou. Aqui embaixo tem a ferramentinha do Google Class, tá? Então, eu cliquei aqui, ó, Centro de Mídias, vou clicar aqui no Google Classroom, e ele vai abrir essa terceira tela. Eu vou fazer o login na minha conta. Mas e se eu colocar minha conta @gmail aqui? Que a minha escola decidiu que a gente já tinha uma turma do Google Class usando o Gmail normal, e a gente vai continuar usando. Tem problema? Não. O que vai acontecer é que quando você e os seus alunos acessarem o Google Class pelo aplicativo aqui no celular, os dados não são patrocinados para o @gmail. Os dados patrocinados só servem para o @prof e para o @al, que é do aluno, tá bom? Então essa é a nossa diferença. Vou clicar em próximo, vou colocar a senha, igualzinho o processo que eu fiz no computador, ele vai acontecer aqui no celular. E aí apareceu, ó, depois que eu coloquei a minha senha, o oitavo B, que foi a última turma que eu mostrei, mas tem o oitavo A, tá todo mundo aqui. Oitavo C, ó, tá bom? E tem todas as minhas turmas, até aquelas turmas lá que eu não usava. Peraí, deixa eu pegar esse. Tá vendo? O da DE, que eu falei que fazia bastante tempo. Até essas turmas. Então, tudo que tiver dentro do meu e-mail jmoleiro, lá no computador, vai aparecer no aplicativo, igualzinho, tá bom? E aí, vamos lá. Eu tenho o oitavo B. Aqui eu entrei no oitavo B para vocês verem, tá bom? O código da turma, tá vendo? Idêntico, o link do Meet, o compartilhar algo com a minha turma, a postagem que eu fiz, tudo tá aqui. Aqui embaixo, ó, é a postagem que eu fiz da atividade e um pouquinho depois a gente consegue ver pela hora, né? Sempre o que é mais recente fica por cima, tá bom? É o padrão aqui que a gente colocou aqui nessas atividades e todas as movimentações que existem no Google Classroom.
E aqui em cima, mural, atividades, pessoas, tá vendo? Também igualzinho. Vamos para a próxima. Aqui eu mudei o 8º A. No 8º A, eu coloquei uma outra... Tá vendo? Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu coloquei um outro recadinho. Mas agora, aquela atividade que eu fiz para o 8º B, eu quero fazer ela também para o 8º A. Então, o que que eu fiz? Foi no 8º A, aqui em cima a gente consegue ver a diferença, tá vendo em qual sala que eu tô. Quando eu fui criar o 8º A, só para teste, na seção eu coloquei língua portuguesa. Aí não rola mais aquele negócio dos tópicos, tá, gente? Então, eu achei melhor deixar sem seção, sem sala, sem nada daquilo. E aí eu vim aqui para criar atividades e eu vou reutilizar uma postagem. Eu cliquei aqui, ó, reutilizar postagem. Aí ele vai me perguntar, você quer reutilizar a postagem de onde? E aí eu coloquei que foi do 8º B. Eu fiz aquela postagem no 8º B e quero reutilizar ela. Então eu selecionei aqui, ó. Aí ele vai me mostrar, né, a atividade que eu fiz no 8º B foi essa pesquisa. E eu vou clicar em reutilizar. E aí apareceu. Só que agora, em vez de reutilizar essa atividade só para o 8º A, eu vou aproveitar e vou mandar para o C também. Que aí eu já ganho tempo, né, gente? E atividade criada. Então, a mesma atividade, do mesmo jeito que eu criei ou que eu vou reutilizar no computador, serve para o celular. Aqui, ó, 8º C, aparece, tá vendo a atividade que eu postei aqui, o horário é um pouquinho depois do que foi no 8º B. Aqui eu vou voltar nas minhas turmas, tá vendo, ó, turmas. Lembra aquela pagininha inicial que eu arquivei uma turma? Eu arquivei no computador, agora eu vou arquivar aqui no celular. Então, a mesma, ó, de educação física, eu vou nos 3 pontinhos, venho aqui em arquivar. Opa, achei que eu tinha mais uma tela, não tenho. Então, eu venho aqui em arquivar e essa turma ela vai ser, vai ficar guardadinha lá, tá bom? Então, não tem problema, você pode arquivar tanto a da Sedu que criou ou a que você criou, não vai fazer diferença, tá? Então, Marina, eu não sei nem como a gente está no nosso horário, mas a gente vai responder agora as perguntas que vocês tiverem, tá? Pelo YouTube. Infelizmente, né, a gente não consegue uma ferramenta que caiba todos eles, porque seria muito gostoso, né? A gente ver a carinha de vocês, a gente conversar, mas a gente não conseguiu. E mas a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir responder tudo, né, às vezes tem coisas que são mais complexas, aí eu e a Marina estamos sempre conversando, e se a gente conseguir um espacinho, a gente volta nos próximos ATPCs com as respostas, ou então a gente escreve mesmo para vocês lá no YouTube. É isso, Marina? Tem alguma coisa? Então, João, é só realmente agradecer, foi super bacana, né? Já deu para realmente tirar uma série de dúvidas que eu creio que o pessoal estava apontando, né, nas últimas ATPCs, essa dificuldade, né, inclusive de se organizar com as formas. Realmente é um primeiro passo, a gente pode fazer outros, né, ATPCs em parceria para estar ajudando o pessoal. Como eu disse para eles na semana passada, todos nós estamos com essas dificuldades, né? É um aprendizado constante, né? E tudo é muito novo, a gente vai aprendendo com os erros também, né? Aos poucos, a gente vai se habituando com essa nova prática pedagógica, né? E realmente, infelizmente, a gente não consegue um aplicativo, né? Um recurso para estar com todo mundo, com uma interação realmente síncrona, né? Então, por Ou enquanto... então, né, Marina, a gente ter PCNPs, que é a vaga do Edivaldo aí, né? Exatamente, estou A gente ter precisando mais muito PCNP, porque códigos e linguagens a gente conseguiu de um separar. colega.
Então, quem Fica os sabe aí, convites. né? Quem sabe nessa seleção aí aparece um colega, uma colega para estar somando, né? E aí a gente consegue fazer uma divisão, né, de turmas e consegue fazer, né, a interação de maneira síncrona, né? Mas por enquanto, enquanto eu estiver aqui dando conta, né, Solo. dentro do possível, né, em carreira só ciências humanas, aí a gente fica meio limitado, né? Mas eu quero agradecer a você, agradecer aos professores também pela paciência, né? Porque a gente E também está aprendendo, né? E na semana que vem você está super convidada, né? Como nós temos semana que vem um ATPC mais longo, fica o convite se você quiser estar trazendo aí ao conteúdo de tecnologia. Semana que vem eu vou falar um pouquinho. Oi? mas a semana que vem não é mais longo, não. Não é? Não Eu era acho até dia que 19? Ah, é verdade. Mas aí a gente essa faz uma semana a gente tem 3. adaptação. Ah, é verdade. Então, mas eu creio que a EFAP ela vai estar reestruturando essa organização dos ATPCs, Sim. né? E quando a gente tiver a oportunidade de um ATPC mais longo, ou mesmo que é mais curta, a gente consegue fazer uma adaptação e tá montando aí uma pauta em conjunto. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do ensino médio, né? Que o ensino médio ele está passando por esse processo aí, esse ano, né, de transformação do currículo. Já foi a escuta, né, da comunidade, dos professores, e a gente está nessa fase de transição, né, para um novo currículo paulista do ensino médio. E eu quero agradecer a você, aos professores, falar que nós estamos aqui agora respondendo, né, qualquer dúvida através dos comentários do YouTube. É bacana que vocês coloquem, gente, no chat, porque às vezes no chat acaba sumindo, né, as perguntas. E se não der tempo de responder de todo mundo as dúvidas, ficando nos comentários, fica registrado, a gente consegue responder, inclusive, em outros horários, né, Ju? E realmente está encerrando e agradecendo a todos. É uma boa semana. Fiquem com Deus, fiquem bem, né? E até semana que vem. Ô, Vou só Marina, compartilhar a última telinha. Oi, deixa eu só pode falar. aproveitar aqui. Se vocês quiserem, professores, escrevam aqui nos comentários também quais são as dificuldades de vocês, né? Porque aí a gente vai balizando as nossas próximas ATPCs de acordo aí com a maioria, com as dificuldades de tecnologia que vocês estão encontrando, tá bom? Formas de avaliação, as coisas aí a Verdade. gente vai trazendo. Então, deixa registrado aqui que isso ajuda. É bem bacana, Ju, as sugestões de pauta, né? Tem uma Isso. sugestão de pauta, trabalhando nela, mas é para daqui a algumas semanas, que foi pessoal, através dos comentários, sobre adaptação curricular, né? Andando com a Uhum. para ver se a gente também consegue essa parceria com a educação especial. Ah, legal. Então, tá bom. Vamos Então é encerrar. Eu isso. vou pôr a última tela de encerramento, tá? Joia. Beijinhos, pessoal. Semana que vem. Até. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem.